Sou o Coronel José Dias, atualmente comandante do Corpo de Alunos da Academia da Força Aérea. O curso de pilotagem como um todo vive muito da ambição de alimentar o sonho. No início, quando os alunos se juntam a nós, mais ou menos motivação, mais ou menos razão, mas todos eles revelam ter este sonho de voar, este sonho de ser piloto militar, e andamos muito na fase inicial da vida à procura do que é a concretização desse sonho. Portanto, a primeira palavra é de esperança, porque esse sonho se vai concretizar. A segunda palavra é naturalmente também de dedicação, porque o sonho só se concretiza se houver dedicação, se houver empenho, se houver esforço, se houver uma correta priorização daquilo que é mais importante numa altura da vida do que noutra. E eu estou convicto que, feita a análise das competências básicas ao nível psicológico, psicomotor, ao nível médico e ao nível cognitivo, os alunos que passarem e os candidatos que passarem nesse processo e chegarem até aqui ou chegarem até Beja, com uma elevada probabilidade de sucesso, havendo esforço e havendo a energia para continuar a alimentar o sonho, vão ter sucesso. O comandante do Corpo de Alunos tem sob si essencialmente a responsabilidade de coordenar 4 dos pilares essenciais na formação do aluno. Ao aluno da Academia exige-se-lhe formação no âmbito académico, no âmbito militar, no âmbito atlético e no âmbito de voo. O ensino académico, através do seu diretor, assegura tudo o que seja o cumprimento curricular da componente académica. No caso do Corpo de Alunos ainda, um outro pilar que nós temos tem que ver com o grupo de alunos que garante todo o apoio ao dia-a-dia dos alunos na Academia. Quando os alunos entram na Academia, há um foco muito grande naquilo que é a capacitação deles em termos das competências militares. Empenhamos muito esforço nosso no desenvolvimento do espírito de corpo, da camaradagem, valores da lealdade, valores associados àquilo que é a nossa cultura, a par de todo o esforço que é feito academicamente. Os primeiros anos são focados nessa integração deles à vida militar, e à medida que eles vão crescendo e à medida que vão demonstrando essas competências, vamos transferindo para eles alguma dessa responsabilidade que é partilhada entre os alunos mais antigos, os alunos que têm mais anos de casa, e o corpo de instrutores que fazem parte da Academia e do Corpo de Alunos em particular. O cadete aluno Alexandre Gaiolas, da especialidade de piloto aviador, da Academia da Força Aérea. Estou atualmente no 4º ano. Tenho como função ser o aluno comandante do grupo de alunos, que consiste no ponto de ligação entre o grupo de alunos e a cadeia de comando. E a nossa responsabilidade é integrar os novos alunos para que eles consigam englobar na sua vida os valores, os ideais, que são bastante característicos da nossa instituição e de forma mais específica daqui da Academia. Tenente Coronel Ariel Abreu. Estou colocado na Academia desde dezembro de 2024. Neste momento sou o comandante do grupo de alunos. O aluno PILAV, quando termina as suas provas de seleção e inicia o seu percurso propriamente dito na Academia, portanto no arranque do ano letivo, ele é integrado no corpo de alunos. Nos primeiros anos, os alunos têm, digamos, uma adaptação, podemos dizer, mais intensa, visto que, por força das circunstâncias, vem para um mundo que lhes é completamente desconhecido e tem muitos desafios a nível académico e, sobretudo, a nível militar. Uma das etapas da formação militar é a Ordem Unida. Diz respeito a um tipo de instrução em que o aluno aprende, literalmente, a marchar, a partir do qual ele vai continuamente ganhando essas competências e é, naturalmente, integrado em cerimónias militares. Concretamente aos alunos piloto, o facto de estarem dentro de cockpit exige uma responsabilidade e uma exigência acrescidas, e toda esta vivência na Academia molda-os, educa-os e, de certa forma, doutrina-os para que eles consigam ter sucesso no cockpit mais tarde durante a sua vida operacional. Major Santos, sou aqui o responsável do Departamento de Educação Física e Desportos da nossa Academia da Força Aérea, que garante o treino e a preparação física dos nossos cadetes, em específico dos nossos cadetes que se destinam à pilotagem. E no caso dos pilotos, a exigência desses testes é um bocadinho mais elevada. Nós temos 3 componentes físicas, com 4 horas semanais, mais 1 hora de modalidades obrigatórias, somos nós que as escolhemos. Portanto, as 3 componentes temos treino físico militar, em que treinamos mais parte da corrida e mais cardio. Temos a parte da aptidão funcional militar, em que treinamos mais parte de força, com pesos, explosividade do corpo.
E temos também no primeiro ano a pista de obstáculos, que consiste em uma pista, que temos alguns obstáculos que temos que ultrapassar. No primeiro ano temos uma e no segundo ano temos outra específica. E no terceiro ano já não temos pista de obstáculos e temos uma nova prova, que é a Fighter Air Crew Condition Test, que serve para treinar pilotos, para conseguirem sustentar forças Gs e também tentar perceber as dificuldades de cada um em termos de forças no corpo. Os estudos indicam que ter uma massa muscular um bocadinho mais desenvolvida e com mais capacidade atrasa ou elimina a probabilidade de haver desmaios nas manobras mais exigentes. E depois, a capacidade cardiorrespiratória elevada, havendo desmaio, diz-nos que há uma recuperação bem mais rápida. Sou o Tenente-Coronel Piloto Aviador Luís Bernardino. Atualmente estou colocado no Departamento de Ciências Militares Aeronáuticas, desempenhando também a função de diretor de curso dos alunos piloto aviador. O curso da Academia visa preparar os alunos mais na vertente da parte de pilotagem, não só para voar o avião, mas para tomar decisões, seja sozinho dentro do avião, seja em contexto de equipa, dentro do próprio cockpit ou equipa numa formação de várias aeronaves, o que não acontece na aviação civil. Portanto, isto aliado ao espectro alargado de missões que nós temos que os preparar de uma forma geral para os munir de ferramentas para depois, quando forem para as esquadras operacionais, terem a formação inicial suficientemente garantida para conseguirmos dizer que este piloto vai ser um bom piloto de caças, este piloto vai ser um piloto de transportes, helicópteros para estas várias missões de espectro alargado que temos hoje em dia. Eu sou o Major Diogo Jorge, vou assumir aqui o comando da Esquadra 802. E o nosso foco principal é sempre o estágio de seleção de voo. O grande impacto para eles é sempre aqui, quando eles chegam para fazer ainda como candidatos o estágio de voo e perceberem como é que funciona toda esta dinâmica de esquadra de voo, o que é isto de voar aviões. Então acabamos por fazer 3 dias teóricos, a seguir têm que fazer os 7 voos e após esses voos, e efetivamente no último, há de ser dada a decisão se eles têm capacidade ou não para a pilotagem. É raro aquele aluno que diz que o estágio é fácil, porque todos nós passamos por dificuldades. Para mim o nível de exigência foi muito alto, níveis de stress muito elevados, que muitas das vezes vê-se que nestas gerações mais jovens estão habituados a conseguir fazer as coisas e sempre que se sentem que erram ou que falham, têm tendência a ir muito abaixo. E aqui o erro e a falha faz parte, não temos que ver isso como algo negativo e temos que ver isso como algo positivo. E isso foi uma das lições que eu trouxe da Academia, foi que nós vamos errar, nós vamos falhar, mas temos que nos levantar sempre no fim e cabeça erguida e continuar em frente. Depois, primeiro e segundo ano, acaba por ser um ano muito académico, em que a carga académica é muito grande. A partir do segundo ano, final do primeiro semestre, começam já a ter aqui algumas aulas, também para começarem a ambientar-se novamente à esquadra, e depois, já no segundo semestre, já têm aqui tempo curricular para estar aqui na esquadra. Portanto, eles começam a ganhar responsabilidades e esta parte é importante, é eles começarem aos poucos a perceberem que aquilo que eles fazem tem impacto na operação e eles aos poucos vão tendo aqui funções que o objetivo é eles, ao longo do tempo, irem ganhando mais responsabilidade e trabalharem essa capacidade deles de tomada de decisão, porque não só no voo é importante a tomada de decisão, como também no chão. Precedendo cada missão temos sempre então o briefing e após cada missão temos então o debriefing. Neste período é quando o aluno tem ali uma grande responsabilidade porque ele tem que ter um bom planeamento da missão, tem que ter tudo certinho, tem que saber o que é que vai fazer ao longo do voo, tem que ter estudado, tem que saber a teoria de todas as manobras que vai executar durante o voo. Para quem está no chão, temos a parte ali das operações de voo e na parte das operações de voo, efetivamente, o que é importante ali para eles é eles estarem atentos ao que é que está a acontecer, os voos, se estão a descolar, se não estão, costumam ter ali o rádio ligado com a frequência da torre sintonizada e estão a ouvir as comunicações também dos camaradas. Eventualmente, se há algum tipo de reporte de emergência ou alguma situação, eles normalmente comunicam também connosco. Estamos aqui na zona das operações. É aqui que nós costumamos fazer todos os reportes das missões. Também temos de ter alguma noção para perceber o tráfego que está a haver, atender todos os telefonemas que sejam dirigidos aqui à esquadra, é assegurar que está a haver um trabalho fluido. No fundo, isto vai ser o nosso trabalho, por isso é importante começar a cultivar agora, no início, que é para se tornar algo comum em nós e pronto, e mais à frente ser mais fácil e acontecer de uma forma mais leve.
A emergência diária acaba por ter um impacto grande na parte em que eles vão ter, ou seja, é um momento em que ninguém sabe ainda a quem é que vai calhar a emergência, portanto eles estão todos sentados, há de ser dada uma emergência, uma situação de emergência, em que eles depois, eventualmente, um deles vai ser chamado para tentar resolver essa emergência. Isto parecendo que não, vai criar aqui um nível de stress elevado em todos, inicialmente, e depois, muito particularmente, naquela pessoa que for selecionada. Mas acabamos por conseguir simular o nível de stress em voo que nós temos e a dificuldade que é conseguir perceber que tipo de ações é que devemos ter e a importância principal de nós termos muito bem sabido tudo o que são checklists de emergência, principalmente aquilo que é boldface, que são resoluções de emergência que são obrigatórias nós sabermos na ponta da língua, porque aqueles primeiros passos são obrigatórios fazer logo após a emergência acontecer. Eles passam, portanto, pela zona de trabalho para ganharem, então, mais à vontade com o avião e depois começam só a fazer voos de circuito. O objetivo é eles começarem a perceber se estão a fazer os procedimentos bem, de maneira a que eles, quando chegam ao tirocínio, tenham a capacidade para ultrapassar então aquilo que é o grande momento da vida deles, portanto é mais ou menos um ano, intenso, e que o nível de stress é sempre alto e aquilo que eles vão precisar de fazer para superar é muito estudo, muita dedicação, e nós acabamos por trabalhar isso aqui com eles. Há aqui 3 pontos essenciais para um aluno da academia desenvolver, que é a parte de um bom estudo e planeamento, ou seja, saber fazer um bom planeamento, saber planear aquilo que tem que estudar, planear aquilo que vai fazer em voo. Depois ter uma boa capacidade de gestão emocional do stress, porque isto não é só através da esquadra, isto é muito na academia como um todo. Tudo o que eles fazem aqui é nesse sentido. Se eles estão aqui formados e têm que estar ali uma hora formados, porque é uma cerimónia, estão a desenvolver uma capacidade de resiliência, de gestão do stress. Nem sempre é fácil, às vezes temos situações de calor exigentes. Tudo o resto, a parte de educação física, a parte das aulas, dos testes, todo este stress, parecendo que não, está-lhes a dar uma capacidade de irem aprendendo a geri-lo da forma mais correta e mais eficiente, tendo em conta cada um deles. A experiência mais impactante que tive aqui na academia foi, sem dúvida, o meu primeiro voo solo. Foi algo que ambicionava já desde muito novo e é uma experiência única, a primeira vez que estamos no ar sem mais ninguém, tudo depende de nós, é uma responsabilidade também muito grande, mas é uma experiência única na vida, só um primeiro voo solo e, portanto, é o momento que me impactou mais aqui na academia. Atualmente o ciclo de estudos tem a licenciatura os 3 primeiros anos, depois o 4º e o 5º ano é o mestrado, sendo que no primeiro semestre do 5º ano eles desenvolvem a sua dissertação de mestrado. Os pilotos desenvolvem as suas teses de mestrado na academia, basicamente são da academia, e nós, no Centro de Investigação, somos responsáveis pela área de tecnologias aeroespaciais. Falamos do espaço, de cibersegurança, inteligência artificial, áreas vastas, que o objetivo é desenvolvermos tecnologia, fazermos investigação que possa ser aplicada à Força Aérea. Nós procuramos ter sempre uma equipa de orientadores e mesmo depois para membros do júri para a arguência das provas públicas das defesas de dissertação de mestrado, ter pessoas de fora com experiência reconhecida, como por exemplo conselheiros da NATO, pessoas que nós identificamos ou que são identificadas como especialistas naquela matéria que vão enriquecer o trabalho de cada aluno. O semestre seguinte já é a parte do tirocínio, em que o órgão programador de curso é a direção de formação, é onde é ministrado na Esquadra 101 em Beja. Sou o Tenente-Coronel Telmo Martins, sou o comandante de esquadra da Esquadra 101 Roncos. A Esquadra 101 é tão importante como as outras, como é óbvio. Há esquadras que fazem busca e salvamento em que salvaguardam a vida humana. A Esquadra 101 é a base onde nós formamos os pilotos aviadores, nós conseguimos formar os melhores pilotos aviadores que Portugal e o mundo têm e tentamos sempre fazer o nosso melhor para que eles saiam daqui o mais bem preparados, para que quando chegarem às outras esquadras de voo consigam estar na melhor performance para conseguir cumprir com essas missões que têm também muito relevo e para isso conseguem cumprir com o objetivo da Força Aérea e de Portugal e conseguem trazer o melhor que Portugal tem para o mundo. O tirocínio
dos pilotos aviadores da Força Aérea é o culminar de 5 anos da academia. É aqui que eles terminam a fase onde se formam como pilotos aviadores realmente na Força Aérea e onde recebem as suas asas. O tempo do tirocínio geralmente demora cerca de 1 ano, pode ser um bocadinho menos ou pode ser um bocadinho mais, isto depende muito também do número de alunos que a gente recebe. O Chipmunk já é um avião bastante mais antigo do que o Epsilon e a principal diferença é a capacidade de voar em instrumentos, ou seja, voar dentro de meteorologia em que o Chipmunk não tem essa capacidade. E aqui vai ser esse grande salto, é a parte de instrumentos que eles na academia não conseguem fazer e que aqui conseguem fazer. O meu nome é Vasco Monteiro, sou capitão piloto aviador da Força Aérea Portuguesa e estou colocado na Esquadra 101 Roncos, onde sou piloto instrutor. Nosso principal objetivo, como diz o lema da nossa esquadra, é ensinar os princípios da arte, onde nós damos a instrução básica e complementar aos alunos que vêm da Academia da Força Aérea, sendo que o curso é estruturado em 5 partes e cada parte, ou nós na verdade chamamos bloco, cada bloco tem um objetivo específico. A fase de contacto inicial, ou contacto básico, com a aeronave, a Epsilon TB30, onde é esperado que os alunos adquiram os princípios básicos do voo. Na fase de circuitos, onde o aluno aprende a descolar e a aterrar, e na parte da acrobacia básica, onde o aluno começa a explorar o envelope da aeronave, inicialmente com bastante controle, e é esperado que depois, no final, tenha algum à vontade para fazer um perfil acrobático com a aeronave. De seguida, depois de demonstrar proficiência básica, então, na aeronave, o aluno passa para uma componente de instrumentos, onde inicia o segundo bloco, o bloco de instrumentos básicos. Por exemplo, um horizonte artificial, um indicador de rumo, um indicador de atitude, indicadores de velocidade e de altitude, ou seja, 0 referências visuais, única e exclusivamente a olhar para os instrumentos de voo. Inicia uma fase de navegação, onde é esperado que o aluno consiga levar o avião de A para B e, em simultâneo, como já tinha dito, inicia também o 4º bloco, que é a navegação visual a baixa altitude. O curso do tirocínio vai culminar na 5ª fase, que é a fase de formação, que é o que distingue basicamente um piloto militar de um piloto civil, onde é esperado que o aluno, no final da mesma, adquira competências básicas para voar formação a 2 aeronaves, tanto a chefe, a número 1, ou a asa, a número 2. Então, durante o tirocínio, durante as várias fases, eles vão sendo avaliados. No fim, isso vai dar uma nota. Não é só a nota que conta, porque nós também avaliamos o perfil da pessoa, se tem capacidade ou se tem perfil adequado para um certo tipo de missão. Isso tudo se alinhar, ou seja, vemos o interesse da Força Aérea, vemos o perfil, vemos as notas e vemos o interesse. Conseguimos conciliar todos estes fatores, é o ideal e toda a gente fica satisfeito. Voar não é humano, portanto nós temos de conseguir ganhar certos hábitos que são contra a natura. Portanto, desta forma, temos de trilhar muito, por forma a conseguirmos ter o nível de conhecimento suficiente para operar a máquina e depois, na própria máquina, conseguirmos aplicar aquilo que aprendemos. Portanto, o que eu gosto mais e gostei mais ao vir para aqui é principalmente o voar, o ter a oportunidade de, todos os dias, ou com uma recorrência, ir para o avião, ir para o ar, conseguir trilhar mais um passo todos os dias naquilo que almejo ser e almejo me tornar. Portanto, é principalmente o conseguir confirmar uma vocação e conseguir evoluir e ver uma evolução contínua. O primeiro voo e a sensação que eu senti ao voar pela primeira vez no Epsilon foi realmente o peso da responsabilidade que é estar lá dentro e é o desejo principal de que o curso corra bem, que consiga acabar e consiga almejar um dia ter uma asa completa ao peito e consiga me tornar piloto aviador desta instituição. A nossa formação é muito diferente da formação civil, para além de que, por exemplo, nos civis não fazem na formação básica formação, acrobacia, e nós aqui temos a acrobacia, temos a formação, e é isso que os distingue muito de um piloto militar de um piloto civil. O tirocínio é uma fase extremamente exigente para os alunos. E é exigente porque há muito conhecimento que tem que ser assimilado em muito pouco tempo, num ambiente que não é propriamente um ambiente amigável, porque é um ambiente novo, estamos em voo, há muita pressão para que as coisas aconteçam, sejam bem feitas em muito pouco tempo, e
esse sucesso depende muito da relação que existir com os restantes camaradas de curso, porque nós não conseguimos assimilar tudo num voo, e há até uma expressão que nós costumamos usar, que os erros dos outros a nós são-nos baratos, e para que isso se materialize tem que haver comunicação e tem que haver partilha de comunicação. E perceber que há alturas para tudo, há alturas em que está tudo bem, ter um telemóvel nas mãos e perder um bocadinho de tempo, relaxar e ganhar conhecimento no que anda por aí nas redes sociais, mas há alturas em que o telemóvel tem que ficar bem fechado no fundo da gaveta para que possamos socializar e aprender uns com os outros. O Bar da Esquadra é um sítio de união, é um sítio onde se contam histórias, é um sítio onde se ouvem histórias e é um sítio onde se vai enchendo o livro dos truques, porque em voo, em debriefing e em debriefing nunca vamos capacitar esse saco de truques ou esse livro de truques com tudo o que pode estar ao nosso alcance. Não somos pilotos normais, somos pilotos aviadores da Força Aérea, vamos estar em situações complicadas ao longo da nossa carreira. Quem for para a parte operacional, para a componente operacional, vai ter que tomar decisões muitas das vezes complicadas, difíceis, vai ter que gerir pessoas e gerir uma tripulação também em si só é exigente, mesmo dentro da organização. Gerir expectativas não é fácil e eles vão ter todo este processo, ou seja, eles vão ter que lidar não só com o voo, mas com tudo que está à volta e o próprio voo em si, estamos a falar, nós não estamos em condições normais, nós muitas vezes estamos a voar a baixa altitude, sobre o mar à noite, se for para os helicópteros estão a resgatar alguém com as piores condições que podem existir e nós não podemos facilitar, ou seja, temos que fazer logo desde o início os alunos perceberem que não pode haver facilitismos, não há atalhos na Força Aérea. Tudo aquilo que nós aprendemos na academia vai nos levar para o resto da carreira, porque é aqui que nós aprendemos os princípios básicos do voo e a partir daqui depois só se vai tornando mais exigente no tirocínio e vamos ter que desenvolver outro tipo de estratégias, outro tipo de técnicas, outro tipo de forma de voar, mas no fundo a base é toda relevada daqui da academia. Eu quero acreditar que todos eles, quando voltam a casa, voltam com o sorriso e com a alegria com que eu volto a esta casa. Porque para todos os efeitos foi a casa que nos viu nascer, foi a casa que nos formou, foi a casa que nos educou e foi a casa que nos deu muitas das competências e das características que nós hoje em dia temos. O nosso ciclo de estudos, os programas curriculares são pensados não só para munir o aluno de conhecimentos essenciais para o voo, mas também na área de liderança, da gestão, de organizações, comportamento humano. Hoje em dia muito também guerra de informação, relações internacionais, tem que ser uma formação abrangente porque tudo o que eles fazem enriquece-os não só na sua parte humana, militar, na parte da aviação, mas também naquela questão da liderança que nós queremos. Não fôssemos nós querer estar aqui, estamos aqui a preparar os líderes do amanhã. Muito obrigada, foi perfeito. Perfeito.